Meu querido, minha querida, antes que a gente prossiga com aquilo que importa a eternidade e as angústias existenciais do coração hoje, eu quero que você assista 11 minutos de uma informação útil. Quando você tem um regime teocrático, como a pseudodemocracia, o que é uma contradição de termos, se é teo, é Deus, crático, se é o governo de Deus, não pode ser democrático, o governo do povo. A menos que Vox Populi fosse Vox Dei, não é. É no Irã. Os ayatolás mandam e o povo é convocado para fazer eleições pré-marcadas para o Ocidente dizer é uma sociedade democrática. Ocidente não. Para o Ocidente tipo Brasil, que está querendo praticar coisas semelhantes sem teocracia, mas de outro modo, estabelecer relações pseudo-modernas. Olha um glimpse rápido do Irã de hoje. Olha só. Sobre o Irã, uma nação muito discutida, mas pouco conhecida aqui no Ocidente. Nosso guia foi o jornalista Samir Adghirni, que morou quase 3 anos em Teherã e é autor do livro Os Iranianos. Rodou. Prazerzão, hein? Eu adorei o livro, como eu te disse. E logo de cara, Samir, você fala que os iranianos são muito fanistas e muito orgulhosos de fazerem parte de uma civilização tão antiga. Contam muita vantagem? É uma loucura. Eles se acham a grande nação persa, 3.000 anos ocupando aquele mesmo lugar, falando a mesma língua, com a mesma cultura. É a grande nação iraniana e eles acham que eles são os inventores de tudo que existe no mundo. Eles Até acham... das pirâmides, né? Eles dizem que as pirâmides do Egito foram engenheiros persas. E o cara ficou muito ofendido que eu não acreditei na história dele. O cara ficou super bravo. Mas eles acham que eles são os inventores do xadrez, do gelo, da primeira declaração dos direitos humanos, dos instrumentos musicais, do sapato. É uma loucura. Isso se reflete na política também. Ah, é? E isso, na verdade, o que eu costumo dizer é que o pano de fundo de todas as grandes discussões envolvendo o Irã, seja o programa nuclear, o apoio a Hezbollah, é que o Irã quer ser reconhecido como uma grande potência. O regime iraniano se acha uma grande potência que não é devidamente reconhecida pela sua influência e sua importância no mundo. Agora, gente, as regras de etiqueta iranianas causam uma estranheza danada pra gente. Por exemplo, você entra numa loja e o comerciante fala, não, por favor, não precisa pagar. Não, por favor. Pelo menos fica assim no discurso, né? Porque na prática, no final, você é obrigado a pagar, não é isso? Isso é muito difícil, é uma das coisas mais difíceis de se acostumar para o estrangeiro que mora no Irã. É um conjunto de regras de etiqueta social que é conhecido como taruf, ou taruf em português. E é um código, é um jogo constante que norteia todas as relações, dentro de casa e fora de casa. Então, como você disse, você chega no supermercado e a mulher te diz, não precisa pagar. E a tradução literal do que ela diz é, não mencione isso. Como você ousa falar em dinheiro? E você tem que insistir umas 3, 4 vezes. Você tem que ficar insistindo. Até a pessoa aceitar o pagamento. É alguém que vai se oferecer para ir na tua casa, te ajudar com a mudança, te fazer o transporte, mas na hora que você precisa, não vou poder. E tem umas coisas também muito engraçadas, meio poéticas. A etiqueta iraniana, esse taruf, diz o seguinte, se você chega no ônibus ou no avião e você está de costas, alguém está atrás de você, você tem que se virar para a pessoa e pedir desculpa por estar mostrando as suas costas. E a pessoa deve responder, mas uma flor com você não tem frente e verso. Olha, tudo muito poético. O Irã é um país dos poetas, né? E eles usam essa linguagem no dia a dia. Mas desculpa por ficar de costas, a gente tem aqui no Brasil também, não tem? Ou já teve demais, né? Desculpa, eu tô de costas. Não, eu peço desculpas por ser alta, né? Às vezes eu sento na frente de alguém, eu 1,81 m no teatro. Hoje em dia ninguém pede desculpa por nada. Aí eu começo a pedir desculpa e vou me... Eu tenho uma curiosidade. Samir, daquela listinha que você citou, alguma coisa daquelas eles de fato criaram? O gelo, o sapato? Tem alguma coisa que seja real? É muito difícil de saber. Se eu tivesse que escolher alguma, eu diria o xadrez. Há indícios claros de que o xadrez é uma invenção persa. Não é? Agora eu achei interessante que ele fala, né? O taxista também sempre fala, não, por favor, primeira vez que ele pegou um táxi lá, levou um susto, como assim? Não paga, vou pagar, mas depois ele quis passar a perna, né? Exatamente. Ou seja, fazem todo esse mise-en-scène. Eu tive que insistir 4 vezes na hora de pagar. Na verdade foi a segunda, fui fazer o mesmo trajeto, digamos que o primeiro trajeto tinha custado 5, e aí o cara queria cobrar 15. Falei, pô, como assim? Você tá me roubando? Não. E aí, drama de novo. Então não precisa pagar.
Ai, meu Deus. Ah, meu Deus. Isso vai estar bom, muito obrigado e foi embora. Já aconteceu. Eu tenho um amigo europeu que foi a negócio da Teherã e eu fui jantar com ele e me disse, puxa, como as pessoas são legais aqui. Eu peguei um táxi e na hora de pagar ele me disse que não precisava pagar, eu saí e fui embora. E ele foi embora, não tem problema nenhum, adorei isso, né? Não tem problema nenhum. E teve um caso mais constrangedor de um americano, americanos podem entrar no Irã, ao contrário do que as pessoas pensam. Ele foi numa loja de tapetes e elogiou o relógio do vendedor. Isso também, o Taruf recomenda que se você elogia o seu casaco, o seu relógio, você é obrigado a oferecer. Estou te dando de coração. O vendedor tirou o relógio, eu te dou de presente. O cara americano, né? Pão, pão, queijo, queijo. Thank you so much. Exactly. Thank you so much. Ficou o relógio e foi embora. E o cara teve que voltar atrás assim, desculpe, mas assim, não era bem sincero. No Irã a gente tem essas regras. O americano ficou furioso, né? Toma o teu relógio. Elogiar a esposa, nem pensar, né? Olha, rola a lenda de que tem tribos nômades no centro do Irã que fazem isso, ou antigamente faziam isso. Você chegava, nossa, sua esposa tem olhos muito bonitos. Essa calda nada, você. Fica Então, leva para você, por favor, tá me dando trabalho danado. Você citou aí os americanos, né? E existe muito essa relação de amor e ódio dos iranianos em relação aos Estados Unidos. Então a gente tem que saber até que ponto isso é verdadeiro, até que ponto o povo pensa assim. Você cita no livro, no meio do centro de Teherã, tem um prédio enorme, com uma inscrição Down to the USA, abaixo dos Estados Unidos, mas pelas ruas todo mundo de iPad, de Nike. O que o povo iraniano fala, por exemplo, sobre os Estados Unidos? Esse foi um dos temas que eu abordei ao longo desses quase 3 anos como correspondente da Folha de São Paulo em Teherã. Esse paradoxo entre uma retórica de regime que é muito hostil, é muito anti-americana, e uma realidade da população que é muito diferente. Então, as pessoas se interessam muito pelas coisas americanas, adoram filmes americanos. Os McDonald's de Dubai e Istambul estão cheios de iranianos querendo comer Big Mac. Mas até dentro do regime, se você olhar o currículo dos principais ministros, muitos estudaram no MIT, em Stanford, e até o aparato industrial iraniano, até a Revolução de 79, era todo americano. A base industrial do Irã é os Estados Unidos. Então, até hoje, há um comércio entre americanos e iranianos. O trator em Teherã, máquina de obra pública, é da Caterpillar, que é uma empresa americana. Então, é uma relação muito complexa e há quem diga, e eu tendo a achar que é verdade, que entre as populações ali da região, tirando Israel, a mais pró-americana é a população iraniana. Outra coisa curiosa, né, é porque o Estado impõe tantas restrições que o povo se acostumou a ter uma vida pública, né, que mostra para todos, e uma privada, porque eles adoram uma farra, gostam de beber, só que tem que fazer tudo ali, escondido, na festinha em casa, né? Isso é muito complicado, porque o regime ele determina como você deve se vestir. O homem também. O homem não pode sair de bermuda na rua, não posso usar regata, não posso usar assim, gelzinho um pouquinho. Se ficar muito esquisito, vem lá a polícia moral e me leva. O regime determina que filme você pode ver, que site você pode acessar. Então, isso tudo acaba criando um ambiente assim, sufocante. Então, o que as pessoas fazem? As pessoas fazem tudo dentro de casa. Então, existe a verdade pública, né, a face externa, e a vida privada, que é onde tudo acontece. Adoram farra, quase todo mundo consome bebida alcoólica, e então fica uma coisa esquizofrênica, porque o Irã determina que as mulheres só podem sair de casa cobrindo o cabelo. E aí, chega em casa, tira o véu e de noite vai pra festa e bota topzinho, vai saia. Vai lutar. Exatamente. Tem um paradoxo, né, no Irã com relação à homossexualidade. Por lá, a homossexualidade é passível de pena de morte. Ao mesmo tempo, o Irã é um dos países onde mais há cirurgias de troca de sexo, inclusive cirurgias amplamente incentivadas pelo governo e muitas vezes bancadas, né, pelo governo. Samir? É uma loucura, assim. O que é passível de pena de morte é a sodomia. Sodomia é um crime passível de pena de morte. Mas a pena foi aplicada poucas vezes porque ela exige 4 testemunhas concomitantes. Quem é o bom muçulmano que vai dizer que estava vendo ali... Estava ali de voyeur. Na companhia de outros 3 caras. Mas esse mesmo Estado que reprime a homossexualidade é o Estado que incentiva e financia operações de troca de sexo. O Irã é hoje vice-campeão mundial de operações de troca de sexo, perdendo apenas
para a Tailândia. O raciocínio é muito simples. O Ayatollah Khomeini, né, alguns anos depois da Revolução Islâmica, conseguiu ser convencido por alguém de que, na verdade, a pessoa que sentia atração sexual por alguém do mesmo sexo simplesmente tinha nascido no corpo errado. Então, era uma doença que pode ser corrigida pela ciência, pela medicina. Mas, enfim, é evidente que nem todo homossexual quer trocar de sexo. Trocar de sexo. Então acaba tendo essa pressão muito grande, pressão da sociedade, pressão das autoridades, para que troque de sexo. Mas aí, quando o regime dá a autorização para trocar de sexo, o processo é muito rápido e eles te dão um RG mais rápido do que para operações de troca de sexo na Escandinávia. É uma loucura. Por isso que o Ahmadinejad, na época presidente, dizia: não há gays no Irã, né? Há pessoas aprisionadas num corpo, num gênero errado, que vão ter que, mesmo que na marra, trocar de sexo. Participação aqui, vamos lá, Renato Starassi. Eu estou assistindo com atenção o programa de hoje, vou comprar o livro. Estive no Irã ainda no tempo do Shah, que era bem diferente na época do Reza Pahlavi. País super interessante, de mulheres lindas e povo amável. Então vamos falar das mulheres? Né? A gente dizia, o Irã tem leis muito machistas, tem separação no transporte para homens e mulheres e etc. Mas ao mesmo tempo as mulheres lá trabalham em todas as áreas, votam, são eleitas e são altivas, né? A imagem estereotipada é de que o Irã é o pior país do mundo para as mulheres. Só que se você observa a situação de dentro do Irã, é muito melhor do que comparado com países da região, inclusive países que têm fama de mais moderninhos, como Dubai, que não é bem um país, mas é um lugar badalado. Você vai num café em Dubai, você não vai ver mulheres locais sozinhas tomando um café. Isso no Irã é a coisa mais comum. Eu, como cidadã, como homem, posso andar na rua e pedir uma informação para uma mulher sem que isso seja ofensivo. E uma mulher pode me pedir uma informação sem que ela seja vista como uma devassa por isso. Então, elas usam véu, a gente está vendo aqui, mas não usam a burca, né? Não, burca jamais. Aquela burca tapando a cara de jeito nenhum. É muito iraniano esse cenário. Então, vice-presidente da República é mulher, é a Masumeh Ebtekar, que foi uma figura-chave da Revolução. Você tem deputadas mulheres, empresárias, médicas, advogadas, professoras universitárias. Nas faculdades, 60% dos alunos, ou seja, mais da metade dos alunos inscritos nas universidades são mulheres. Agora, tem uma defasagem grande entre esse protagonismo social das mulheres e a lei, que continua, como você diz, muito machista. Né? No tribunal, o testemunho da mulher vale metade do testemunho do homem. Olha isso. Guarda dos filhos, o Irã tem uma taxa de divórcio altíssima, como foi registrado no famoso filme A Separação, que ganhou o Oscar em 2012. A guarda quase sempre fica com o pai. É muito difícil, é muito improvável a mãe conseguir a guarda. E questão de herança também. A mulher está sempre prejudicada. Então o movimento feminista iraniano, ele não pede o fim do regime ou uma grande... Ele diz assim, modernizar um pouco esse sistema judiciário que continua anacrônico. Eu achei que era importante para você ver como funciona uma sociedade de aparências e de hipocrisias, como você viu. Eu me lembro do Ahmadinejad questionado sobre eleições americanas, entre o pinto e o bumbum, e ele disse: aqui a gente não tem esse problema, não tem gay no Irã. Não tem gay no Irã porque se o cara tiver um jeitinho de alguma coisa, eles fazem logo que ele se torne mulher. Ele vira transexual, então não tem gay no Irã. Porque todo gay tem que virar transexual. Faz parte da hipocrisia do regime. Aí ele diz aqui: não tem gay. Não tem. Porque o pecado é a sodomia. Não tirar o membro e ter relações. Tirou o membro, colocou ali no lugar algo que pareça uma vagina, acabou o problema. Gente, a religião é a mãe das esquizofrenias. E todo totalitarismo é o pai das esquizofrenias sociais. VNV TV, o canal é você.